Olá pessoal, meu nome é Igor Vieira, eu sou professor de História do Colégio PH, coordenador da equipe de História e também sou autor do Sistema PH dos livros do primeiro, segundo e terceiro ano. Bem, esse ano a gente está vivendo o clima de Copa do Mundo 2018, depois da Copa aqui no Brasil em 2014, a Copa foi parar na Rússia, do outro lado do mundo. E eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre a história das Copas e falar um pouquinho sobre o torneio, Bem, a FIFA, que organiza o torneio, ela foi criada em 1904, lá no início do século XX, surfando meio que no sucesso do projeto olímpico do Barão de Coubertin. A primeira Olimpíada da Era Moderna foi em 1896, em Atenas. Em 1900 acontece a Olimpíada em Paris. Em 1904 a FIFA é criada já com o objetivo de construir, de criar uma competição mundial de seleções. Porém, o projeto mesmo só saiu do papel em 1930, quando aconteceu a primeira Copa. Nesse intervalo entre a fundação em 1930, a gente teve a introdução do futebol dentro dos próprios Jogos Olímpicos. Em 1900, na França, em Paris, foi um esporte de exibição, assim como em St. Louis, nos Estados Unidos, em 1904. E em 1908, na Olimpíada de Londres, o futebol entrou mesmo para ser um esporte de competição. A Primeira Guerra deu uma adiada no projeto da FIFA, que só conseguiu então organizar a primeira Copa em 1930. O Uruguai foi a primeira sede, isso porque o Uruguai tinha uma importância para o esporte. O Uruguai tinha sido bicampeão olímpico, que era a grande competição internacional até então, em 24 e 28, e também estava completando o centenário da sua independência, até por isso o estádio do Uruguai, de Montevidéu, se chamava Estádio Centenário. Bem, nessa Olimpíada o Uruguai venceu em casa e os jogos, a competição foi sendo reeditada após cada 4 anos, e nós tivemos mais 2 edições na sequência. 34 e 38 aconteceram respectivamente na Itália e na França. As 2 competições foram vencidas pela Squadra Azzurra, a seleção italiana. E essa foi uma das primeiras vezes, ou melhor, a primeira vez que a Copa foi utilizada com um propósito político. O Mussolini, que era o ditador da Itália, estimulou o nacionalismo italiano, aquela ideia de superioridade italiana, com as vitórias esportivas. Então foi um evento interessante, por conta dessa questão do envolvimento do regime italiano. A Segunda Guerra Mundial inviabilizou a ocorrência das edições de 42 e 46, inclusive o Brasil era candidato a ser sede de 42. O Jules Rimet, que presidia a FIFA, estava no Rio de Janeiro quando a Alemanha invadiu a Polônia e, obviamente, com a guerra não teve edição. Em 50 o Brasil vai receber a Copa, segunda Copa na América do Sul. Na época, o Brasil se envolveu em certas polêmicas, o governo brasileiro com a opinião pública, por conta da construção dos estádios, principalmente o Maracanã, o maior estádio do mundo. Tem gente que acha que só agora na Copa de 2014 teve protesto contra o estádio. Não. Lá em 1950 a gente também teve atraso de obra, aquelas coisas todas que só o brasileiro sabe fazer. Enfim, em 1950, apesar do estádio, desse legado importante para a história do esporte brasileiro, o sucesso não veio. O Brasil perdeu a final da Copa para o Uruguai bicampeão, com gol do Didia, e isso foi uma das grandes tragédias do esporte brasileiro, talvez a maior tragédia do esporte brasileiro. O Brasil era favorito, vinha bem na Copa e perdeu um jogo em que a defesa do Uruguai funcionou muito bem. O Uruguai fez a virada em cima do Brasil. Bem, o trauma foi tão grande que a seleção resolveu aposentar a camisa branca. Foi feita uma nova, um concurso, na verdade, para se escolher uma nova camisa. Venceu o projeto da camisa amarela, e o Brasil depois, em 54 não foi bem, em 58 finalmente ganhou o primeiro caneco na Copa da Suécia, vencendo com autoridade os donos da casa na final. E é interessante porque essa vitória no esporte vai corroborar bastante com o clima de euforia que já existia no Brasil por conta do sucesso e o desenvolvimento econômico do governo do Juscelino. O JK conseguiu ter ali um ganho político interessante com a vitória no esporte. Lembrando que não é só de futebol que vivia o Brasil na década de 50. A Maria Esther Bueno,
que faleceu recentemente, ganhou seu primeiro torneio em Wimbledon em 1959, enfim, ainda muito jovem, era número 1 do ranking, né, das tenistas femininas, das tenistas, enfim, né, então também teve essa vitória interessante que vale a menção, né? O Brasil depois em 62 ganhou a Copa do Chile, né, mas o clima político no Brasil não permitiu grande ganho para o governo. A renúncia do Jânio tinha deixado, né, o Brasil bastante instável, a chegada do João Goulart à presidência, que daqui a pouco vai resultar no golpe civil-militar de 64. Né? Agora, durante o regime militar, que lá na Copa de 70, o Brasil de fato vai ter ali uma ligação muito forte entre a política e o esporte. O governo vai se envolver bastante, né, na questão esportiva, principalmente usando o futebol. O Médici, em especial, vai comentar o jogo, vai se envolver com escalação de time. O João Saldanha é demitido, o Zagallo vai ser contratado, mas o Brasil vence com autoridade. Isso vai contribuir para o clima ufanista do período militar, né? Inclusive, assim, meio que inspirado no sucesso do regime brasileiro de ter conseguido ganhar força com a vitória esportiva. Depois de 2 edições, 78, a Copa vai para a Argentina. A Argentina tem uma ditadura e a Argentina vence o Mundial, inclusive um Mundial polêmico. Tem uma vitória da Argentina de 6-0 em cima do Peru, que inclusive eliminou o Brasil no saldo de gols. E a Argentina vai para o final, enfim, ganha, mas o resultado de popularidade para o regime acaba não acontecendo, né, em 78. Em 82 a gente tem a Copa na Espanha. Há uma mudança, né, do formato. A Copa deixa de ser organizada com 16 times e passa a 24 seleções, né, então aumentou o número de seleções. Depois a gente vai ter um aumento em 98, né, na Copa da França para 32. E agora, né, a FIFA anunciou que a Copa de 2026, que vai ser sediada no México, nos Estados Unidos e no Canadá, vai contar com 48 seleções, são 80 jogos, vai ter bastante jogo ruim também. É uma das críticas que está sendo feita aí a essa mudança, né? Enfim, mas voltando lá ao histórico das Copas, em 86, por exemplo, a Copa foi no México. A gente tem uma curiosidade, porque a sede escolhida pela FIFA tinha sido a Colômbia, né? E a Colômbia, depois de ser escolhida, acabou refugando e a Copa foi transferida para o México. Mas é interessante saber que a Colômbia deu para trás por conta de questões financeiras, né? O governo estava em crise e os encargos da Copa, né, tudo padrão FIFA, era bastante caro, já era na década de 80, imagina agora. Então eles deram para trás, a Copa foi ser jogada no México, né? Essa Copa é uma Copa interessante porque há um encontro entre Argentina e Inglaterra depois da Guerra das Malvinas. O jogo é bastante polêmico, é o famoso gol de mão, né, do Maradona, e também tem aquele golaço que é o gol do século, que ele dribla todo o time da Inglaterra praticamente do meio campo e faz o gol, né? Uma Copa bem interessante, bem importante, né? Depois vem a Copa de 90, talvez uma das Copas mais criticadas, mais chatas, né? Muita retranca, poucos gols, mas que foi vencida pela Alemanha. E curioso que é a primeira Copa da Alemanha reunificada, né? Depois da queda do Muro de Berlim. É importante, né, para o processo político de reintegração alemã, ver um time, uma equipe nacional de fato, né, reunida e vencendo a Copa e vencendo a Argentina, né, na final. 94, a primeira Copa dos Estados Unidos, agora a gente vai ter a segunda em 2026, é uma mudança de postura da FIFA, né, tentando captar novos mercados. Inclusive a Copa de 94 foi vencida pelo Brasil, óbvio, né? Todo mundo sabe. É até hoje a Copa com o maior público de todas as edições, né? Interessante que era uma Copa menor do que é hoje e ela teve mais público. A Copa no Brasil 2014 teve 3,4 milhões de espectadores e lá em 94 a Copa teve 3,5 milhões de espectadores, né? Então um sucesso esportivo bem legal. 98, a Copa da França, né, vencida pela França, Brasil derrotado na final, aquela polêmica com Ronaldo Fenômeno, enfim. 2002, a Copa da Ásia, né, a primeira Copa que é organizada em 2 países, Japão e Coreia do Sul, Copa essa vencida
pelo Brasil, né? Depois a Copa 2006 vai para a Alemanha, né? Depois vem pela primeira vez, vai ser sediada na África, né? Uma Copa também marcante, a Espanha campeã. E a partir daí você tem, né, uma série de países sendo escolhidos: África do Sul, Brasil, Rússia, Catar, e essas escolhas são contestadas, né, e são envoltas em bastante polêmica, algumas acusações de corrupção, enfim, a FIFA mostrando ali o seu lado business, né, menos esportivo e também de corrupção. Lembre-se que a cúpula da FIFA, né, foi destituída, enfim, muita gente afastada, alguns dirigentes de federações presos, inclusive, né, o José Maria Marim, que era da CBF. Enfim, estamos aí para a expectativa, né, agora das Olimpíadas a Copa, desculpe, de 2018. Vamos aguardar o resultado e vamos torcer para o melhor. Abraço, até uma próxima.